Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Pesquisadores de 4 instituições ligadas à citricultura se uniram em busca de variedades de citros resistentes à seca. O estudo pode ajudar o citricultor a ter maior produtividade em período de estiagem. Aumentar a produtividade é um desafio para todos os produtores rurais. Uma meta que muitos almejam, mas sabemos dos desafios para conquistá-la. Na citricultura, por exemplo, as dificuldades para se ter uma boa produção são grandes. Olha só o caso da laranja. O green é uma doença que tira o sono do agricultor. Somando-se a isso, temos ainda o clima. Um dos motivos na queda na safra de 2024 do Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo Sudoeste Mineiro é por conta da longa estiagem. Diante disso, pesquisas têm sido feitas para amenizar os problemas causados nos períodos de seca. Secas e altas temperaturas são cada vez mais constantes no cinturão citrícola, causando sérios prejuízos à produção. Pensando nisso, a Embrapa, Fundecitrus, Fundação Copercitrus Cardicitrus e o Instituto Agronômico mantêm uma parceria para avaliar e desenvolver novas variedades de porta-enxertos por cinturão. Um desses trabalhos é feito em Bebedouro, no estado de São Paulo, local em que estão plantadas algumas variedades de porta-enxertos que já dão indícios de vigor em meio à seca. Essas variedades podem ser tolerantes à seca, para dispensar o uso da irrigação, ou mais responsivas nas áreas irrigadas. Nesse experimento que a gente está visitando, com laranja pera e AC aos 2 anos de idade, alguns deles vêm demonstrando alta tolerância à seca, comparável ao limão-cravo, enquanto que outros são extremamente sensíveis. O estudo permite ainda identificar os porta-enxertos mais apropriados para o manejo irrigado, pois são aqueles que sentem a seca primeiro. As variedades do experimento com copa de laranja pera e AC em Bebedouro foram plantadas em maio de 2022, com espaçamento de 6,5 por 2,5 metros. Iniciativas como essas são importantes para a expansão do cinturão citrícola, o que gera um ganho para o citricultor e toda a cadeia produtiva. A importância desse tipo de trabalho é poder trazer novas opções de recomendação de porta-enxerto para o citricultor, buscar uma maior sustentabilidade no seu pomar. O Plano Safra 2024-2025 recebeu mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais para operações de crédito essa semana pelo BNDES. O total de recursos ainda disponível é de mais de 11 bilhões de reais. Produtores rurais, cooperativas e agricultores familiares terão mais recursos disponíveis para custeio e investimento em ampliação da produção, aquisição de máquinas e equipamentos, armazenagem e inovação. Isso porque o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, disponibilizou mais 2 bilhões e 200 milhões de reais para operações de crédito no âmbito de programas do Plano Safra 2024-2025. Com prazo de utilização até junho do ano que vem, o total de recursos ainda disponível nos diferentes programas agropecuários do governo federal a serem repassados pelo banco é de 11 bilhões e 200 milhões de reais. No total, o BNDES vai disponibilizar no atual Plano Safra. Entregam toda a assistência técnica, como veterinário, zootecnista. Quanto menos ação a gente utilizar para poder produzir 1 quilo de carne, a gente ganha essa em bonificação em razão dessa remuneração. Um mercado em crescimento e com projeções promissoras. Os avanços têm sido acompanhados pelos produtores. No empreendimento do Fábio Berti, são produzidos em média 700 mil frangos por ano. E os planos são de expansão. Há uma demanda muito grande por carne de frango, principalmente agora no final de ano, principalmente também em razão do aumento aí do preço do boi. Tem se procurado muita carne de frango e assim, os frigoríficos procurando bastante a gente aí para aumentar inclusive a nossa produção, né? Eu tenho 7 aviários, já estou terminando o 8º e o próximo ano iniciando o 9º aviário.
Para este ano, a Associação Brasileira de Proteína Animal projeta uma estimativa de crescimento de quase 2% no volume produzido, podendo chegar a 15 milhões de toneladas aqui no país. 2,3% já no próximo ano. Eu acredito que a carne do frango, por ser uma proteína barata, né? E esse aumento no preço da carne bovina acaba que gerando esse aumento do consumo, né? E também, por ser bem saudável, produzir, ainda mais o Brasil, por produzir uma proteína muito boa, livre de doenças e as questões sanitárias são excelentes aqui. Então, o Brasil tende a ser aí o primeiro do mundo em tão pouco longo tempo. Produtores rurais do Distrito Federal e do entorno têm usado fertilizante orgânico vindo do lodo de esgoto. Esse material, depois de tratado, contém nutrientes para o solo e a Companhia de Saneamento Ambiental disponibiliza de graça a agricultores cadastrados. Tomates industriais de qualidade. Milho doce e milho pamonha fresquinhos. A produção é de toneladas a cada safra. Aqui na Fazenda Buenos Aires, em Lusiânia, que fica a cerca de 60 quilômetros do centro de Brasília, a família da Joisman, juntamente com o sócio, eles produzem principalmente tomate, soja, milho e feijão e trabalham com o confinamento de gado. Na agricultura, eles têm utilizado um fertilizante orgânico cheio de nutrientes e que vem de uma matéria-prima, digamos, um pouco curiosa, né, Joisman? É isso mesmo. Aqui na fazenda, nós utilizamos o lodo de esgoto, que é um resíduo proveniente do tratamento dos esgotos residenciais de Brasília. E realmente esse fertilizante, né, esse resíduo... Os micronutrientes. Quando esse material chega aqui na sua fazenda, o que vocês fazem? Utilizam ele assim como chega ou não? Nós utilizamos de duas formas. Nas lavouras onde vai soja e milho grão e sorgo, que é geralmente no sequeiro, nós utilizamos ele in natura. Também utilizamos ele em área de abertura. Se a gente vai abrir uma área, nós estamos utilizando ele in natura. E da outra forma que nós utilizamos é estar misturando ele com o resíduo do confinamento. Aproveitamos então esse resíduo da própria fazenda, fazendo agricultura circular, com cama de frango aqui da região, e a gente faz a compostagem, que é transformar o lodo em um novo produto, que é um novo fertilizante. Aqui na estação de tratamento de esgoto em Samambaia, o lodo ele chega parcialmente desidratado, fica secando até a umidade ficar entre 30% e 40%. E a partir daí, ele é transformado em fertilizante para o solo. A Ana Maria, que está ao meu lado, ela é superintendente de operação e tratamento de esgoto aqui da CAESB, e vai explicar como é feito todo o processo, Ana Maria. O processo de geração de lodo ele é inerente ao processo de tratamento de esgotos. Então, o lodo ele é transportado aqui para a unidade de gerenciamento de lodo. Então, o gerenciamento ele é feito de forma centralizada. O lodo ele chega aqui das unidades de tratamento com a umidade em torno de 80%. Aqui ele passa por um processo de secagem, revolvimento, e ele chega a umidade entre 30% e 40%, como foi dito. A partir do momento que ele está seco, que ele já foi processado, esse lodo ele é empilhado e a companhia a gente começa a monitorar a qualidade do lodo. Só a partir do momento que esse monitoramento pela secagem, que faz com que os patógenos, que são os organismos que causam doenças, sejam eliminados, o lodo vira uma espécie de areia, que é empilhada até o monitoramento e a caracterização. Por dia são produzidas 400 toneladas desse lodo, que melhora a qualidade do solo, fornecendo matéria orgânica. Melhora também a capacidade de retenção de água e a resistência das plantas. O material que sai da CAESB pode ser usado no cultivo de grãos e frutas, menos em hortaliças. O lodo, então, deixa de ser resíduo para se tornar um produto benéfico ao campo e ao meio ambiente. A vantagem dessa destinação agrícola do lodo é que a gente pegou um resíduo, transformou em um produto que é rico em nutrientes e bem aceito pelos agricultores. Além do fornecimento de nutrientes, a gente vê uma melhora na fertilidade do solo e com isso a gente vem reduzindo custos, principalmente na redução da dose do fertilizante mineral, que para o produtor é fundamental, principalmente nesse ano onde o preço da soja não está tão agradável.
O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, deve sancionar o projeto de lei que restringe a concessão de benefícios fiscais a empresas que aderirem à moratória da soja no estado. O projeto muda uma lei estadual de 2003 que define o plano de desenvolvimento. Exatamente, Kelly. Nós tivemos o anúncio do governador na sexta-feira para um veículo de comunicação falando que ele sancionaria a lei e nós estamos aguardando ansiosos. Porém, na segunda-feira saiu novamente na mídia que ele havia sancionado a lei e foi publicado de maneira errônea. Isso ainda não está no Diário Oficial, pelo menos até há poucas horas atrás nós havíamos verificado e ainda não estava divulgado no Diário Oficial. E nós esperamos, né, que o governador de fato cumpra aquilo que ele vem falando desde o ano passado, respeito, né, ao nosso Código Florestal, à nossa Constituição, o direito e uso da terra, o papel social da terra e, acima de tudo, né, a soberania nacional, pois a moratória da soja, ela é um acordo entre particulares, ou seja, empresas que compram do produtor aqui e exportam para o mundo, em especial o mercado da Europa, e lá essas particulares que importam impõem que a moratória seja aplicada à não compra de produtos de áreas desmatadas, né, de soja de área desmatada, mesmo que legalmente a partir de 2008. Exatamente. Então, Lucas, para todo mundo entender, então a moratória da soja é um acordo que foi firmado lá em 2006 entre algumas empresas exportadoras. Então, ela não é uma lei. Não, o comprador da soja aqui no Brasil, o que pode se fazer uma analogia a um oligopólio, né, para atender um mercado como o da Europa, que é de 14% do mercado. E cabe lembrar que eles podem, não há impedimento deles atenderem essa exigência do mercado, porque nós temos muitas áreas aqui no Brasil que foram totalmente desmatadas antes desse prazo, outros estados e mesmo no Mato Grosso, há municípios onde que isso ocorreu. O que de fato eles deveriam ter feito era criado uma logística para isso e um sistema de certificação e rastreabilidade para atender, né, já que eu falei os números do que é essa demanda europeia. Porém, eles têm aplicado a 100% dos produtores do estado, ou seja, qualquer um que desmatou a partir dessa área, eles simplesmente não compram desse produtor, o qual fica submetido a uma fatia pequena de compradores do mercado, os quais, se aproveitando disso ainda, jogam o preço do produto lá para baixo, ou seja, afeta economicamente. Nós temos aí hoje 65 municípios que estão afetados. Tivemos o ano passado um manifesto da Associação dos Municípios do Estado do Mato Grosso, onde quase 120 prefeitos se reuniram contra a moratória, porque ele gera uma margem dos municípios mais novos. Temos que considerar que há áreas nesses municípios que foram abertas após 2009, porém essas áreas estão com a pecuária, e se hoje convertesse para o plantio de soja, eles ficariam à mercê na comercialização. Então prejudica a economia, o desenvolvimento econômico, e hoje afeta mais de 1.600 propriedades na sua totalidade no estado e mais de 2.700 propriedades parcialmente, deixando de circular mais de 35 bilhões de reais na economia de Mato Grosso. Pois é, e a gente pode dizer que esses acordos, eles extrapolam a nossa Constituição e o nosso Código Florestal? Qual que é a opinião dos produtores? Com certeza extrapolam, porque está acima essa exigência do Código Florestal. Lá atrás, em 2006, ela tinha um propósito, a criação da moratória, que era dar uma resposta para o mundo, né, que estava sendo feito um trabalho para combater o desmatamento desenfreado. Porém, nós tivemos aí o vigor do Código Florestal de 2012, a partir daí essa demanda já estava suprida. Porém, essas empresas continuaram aplicando e lá fora, ganhando plus na comercialização desses produtos sem repassar esse plus aos produtores e também acessando dinheiro para crédito a juros baratos e reemprestando a juros altos para os produtores. Ou seja, eles tiram uma vantagem comercial para eles que não é repassada para os produtores, impõem a 100% dessas áreas, não fazem uma segregação ou uma logística destinada a atender essa moratória,
e acaba que todos os produtores que têm o uso dessa terra são prejudicados, inclusive colocando em risco o cumprimento da função social dessas áreas que nós temos aí, né, a nossa legislação agrária que exige isso, e Mato Grosso tem na sua vocação a produção de soja, que é a cultura, digamos assim, que melhor se adapta, inclusive, só para se falar em números ainda, de 2009 para cá, nós tivemos abertura legal de pouco mais de 250 mil hectares. Só de 2018 para cá, Mato Grosso aumentou mais de 3 milhões de hectares, ou seja, se convertendo áreas de pastagem em lavouras. E hoje há a pesquisa da Exalc aqui dentro do estado, que esse sistema de produção soja e milho sequestra da atmosfera mais de 1,6 toneladas de... Ou seja, além de melhorar as condições sociais desses produtores, melhora também as condições e a arrecadação dos municípios que convertem a pecuária em lavoura sem necessidade de desmatamento. E hoje a moratória põe em xeque até áreas que já estão desmatadas, destinadas à pecuária, que podiam gerar esses benefícios. Lucas, e para quem acompanha o Record News Rural, ter uma dimensão da importância do estado quanto o assunto é soja, vamos fazer um panorama? Com certeza, Kelly. Eu acho melhor até eu iniciar falando de números de sustentabilidade. Hoje, Mato Grosso utiliza para a produção de soja 14% do seu território. Se fosse um país, Mato Grosso seria o quarto mundial. Com a quebra da safra argentina no ano passado, nós fomos o terceiro, concorrendo com Brasil e Estados Unidos. E temos que considerar também que 62% do nosso território está preservado e 40% dessa preservação são áreas que seriam agricultáveis, que poderiam ser destinadas a agriculturas, porém são florestas em pé dentro das propriedades rurais, diferente do que vemos nos Unidos e na Europa, que lá as áreas de preservação dentro de propriedades dos produtores são áreas que não é possível ser aráveis e agricultáveis. E Mato Grosso corresponde na soja aproximadamente 28% da produção nacional e milho 51%, utilizando esses de emissão de carbono. E nós temos um projeto aqui na ProSoja também que monitora as nascentes nos municípios do Mato Grosso, aonde que temos aí mais de 105 mil nascentes monitoradas e 95% das nascentes de Mato Grosso estão em bom estado de conservação, números que você não vê nos países agrícolas da Europa nem nos Estados Unidos. Então estamos dando um show de sustentabilidade para o mundo com todo esse trabalho de produção e de sustentabilidade. Lucas, a moratória veda a compra da soja plantada em áreas desmatadas da Amazônia, ainda que o desmate tenha ocorrido dentro da lei, né? Agora, se a lei for sancionada pelo governador, de que forma isso muda a relação na hora do comércio? Se a moratória for imposta ao local, ele pode denunciar para a Secretaria de Fazenda do Estado e naquela unidade, não é a marca, não é a empresa inteira no Estado, naquela unidade que está aplicando a moratória, ela pode perder os incentivos fiscais daquele produto que ela faz as ações comerciais com o produtor. Lembrando que mesmo assim, essas empresas têm a possibilidade, né, em municípios principalmente mais ao sul do estado, onde que as áreas foram desmatadas antes desse tempo, receber esse produto e atender a moratória lá naqueles países. Ou seja, ela não veda por completo e também não atinge a empresa no todo dentro do estado. Agora, aquela unidade de compra, de recebimento daquele determinado município ou daquela localidade que aplica a moratória, ela incorre de perder os seus incentivos fiscais e também, se caso ela tiver construído em terreno público, que seja um terminal portuário ou até mesmo a sua unidade de compra, ela perde a concessão naquele terreno público também. Lucas, a lei deve ser sancionada, né? E qual seria o impacto, então, positivo para o setor?
O impacto positivo é hoje deixar disponível mais 2,7 milhões de hectares aí que podem ser explorados de acordo com a nossa Constituição e de acordo com o nosso Código Ambiental, ou seja, fomentando ainda mais a economia de Mato Grosso, permitindo que esses produtores tenham de fato justiça, né, no seu uso da terra, e também é mais arrecadação para o estado do Mato Grosso, já que temos que considerar que no período da pandemia, Mato Grosso, que é um estado baseado numa economia agrícola, foi o estado que a economia mais cresceu. Nos últimos 3 anos também tem o maior PIB do país aí de crescimento, e também nos últimos 3 anos tem os maiores saltos de melhora de percentual de índice de desenvolvimento humano, ou seja, traz benefício para o produtor e também traz mais disponibilização de serviços públicos por parte do governo do estado pela maior arrecadação da produção e exportação de alimentos. Lucas, a gente espera realmente que o setor consiga esse avanço, né? A gente sabe realmente da importância do Mato Grosso quando o assunto é produção de soja e também de toda a nossa agropecuária, e estamos sempre de portas abertas. Muito obrigado, Kelly. Um prazer poder conversar com a Record News Rural e parabéns pelo trabalho, e a gente está sempre disponível para poder conversar mais sobre as agendas do setor. Obrigado. Obrigada mais uma vez, bom dia. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único.